Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Inês Aparecida, tudo bem? Tudo bem. Estás falando espanhol? Como estás? Ai, meu menino, foi ótimo o começo. Vocês viram aqui como foi o começo? Camila Fernandes. Era muito bom. Tudo bem, tudo ótimo. Como eu digo, é tão bom nós três tricotando, né? Hoje tem tricô, tem crochê, tem tudo Tem hoje. tudo, Evelyn tem Rebouças. bordado. Eita, mulher. Hoje está completo. Tá Tudo completo. cruz eu sei fazer. Mulher, eu nunca aprendi Sei, nada, tem nem gente. botar Eu sou boa no linha. crochê. Nem botar linha na agulha eu sei. Pois eu sei, menino ponto cruz. Diz, sabe o que eu soube? Que é bom para evitar Alzheimer. Olha aí. Olha, então, Pois é. bora Não, arrochar. atividades manuais. É muito bom. E tem que pensar, né? Naqueles buraquinhos. Pegar tudo isso é difícil. Eu não acho que é mais supletivo para eu fazer para aprender essas coisas aí. Deixa para lá. Bora fazer um episódio aqui bem recheado. Pois bora, porque recheado é isso, é o sururu das cunhas daqueles que vocês gostam, com um monte de assunto, começando por questões nacionais, aí toda essa lenga-lenga, essa politicagem que estão fazendo com a segurança pública, né? Com o projeto antifacção lá no Congresso Nacional. A gente está assistindo muita coisa errada, né? Ave Maria, muita coisa errada. E o uso político disso aqui também no Ceará, como é que está sendo feito, a gente vai falar do uso da violência, vamos falar das movimentações políticas, inclusive com boatarias, enfim, que estão circulando, a gente não vai deixar escapar nada. COP, o que aconteceu lá, a gente teve uma situação com o governador Eumano, a gente vai falar, tá bom? Então, assim, assunto não falta, tá bem, gente? Aproveitando para pedir seu apoio. Você gosta desse podcast? Bora apoiar o podcast As Cunhãs? Bora, meu filho, bora, apoie, tá certo? Temos 3 formas de apoio. E qualquer valor, do fundo do coração, qualquer valor mesmo já ajuda muito. Então, um é o site apoia.se/ascunhaspodcast. A outra forma é pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Ou então, se você nos escuta pelo Orelo, você pode nos apoiar por lá. Qualquer valor. Ah, não tenho dinheiro, não quero dar dinheiro para vocês, mas então espalhe a palavra. Mande para o seu grupo de amigos, pessoal do trabalho, o grupo do condomínio, né? Aquele grupo da família. Enfim, espalhe a palavra, meu filho. Espalhe a palavra, que é assim que a gente está aí há 5 anos crescendo. É só pela palavra de vocês mesmo. Só Cunhãs e Curumins espalhando a palavra no mundo. Agora sim. Bora começar. A gente vai começar pelo nacional, porque, de fato, o principal assunto do noticiário nos últimos dias tem sido esse projeto antifacção, que estava sendo chamado, inclusive, de projeto antiterrorismo, né, antinarcoterrorismo, enfim, estão botando um monte de nome, que foi parar na mão do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, do PP, que se tornou o relator. É assim, a pessoa que não estava lá no Congresso Nacional estava de licença como secretário em São Paulo. Aí ele volta igual um herói, sabe? Não, esse projeto só pode ser relatado pelo Derrite. E o cara, em 3 dias, ele apresentou 4 versões do projeto, sendo que o governo federal já tinha enviado, e foi em cima do projeto do governo federal, na verdade, né? Já tinha um projeto bem completo, com muita coisa ali para piorar, inclusive aumentar as penas, né, de pessoas faccionadas e tudo mais. E o cara desfaz tudo. Assim, gente, Evelyn, assim, como é que a gente interpreta esse momento da história? Ainda mais assim, olha, o papelzinho que o Hugo Mota cumpre, assim, não me canso de falar, figura fraca. Figura, e assim, bora começar pelo seguinte, o episódio está indo ao ar na quarta-feira, é possível que esse projeto de lei antifacção já tem entrado em votação, porque o bonitinho do Hugo Mota, o projeto ainda super envolto de polêmicas, várias pendências sem acordo nenhum, e ele disse, não quero saber, vou botar para votação na terça-feira, que foi ontem, né? Então, assim, para mim, já é um indício não, mais uma prova de irresponsabilidade. Porque, beleza, a gente sempre cobrou celeridade e urgência do legislativo em pautar a questão da segurança pública, em trazer para si. Agora, o governo federal manda um projeto. O Hugo Mota, presidente da Câmara, amando, sabemos de quem, porque tem foto dele reunido com Arthur Lira, né, que é o padrinho político dele, e com Eduardo Cunha, né? A pessoa, olha cara, olha os mentores. O cara Os mentores. designa um parlamentar que estava na Secretaria de Segurança de São Paulo, né? Ou seja, do pré-candidato à presidência da República, Tarcísio de Freitas, nomeia esse cara para ser o relator do projeto, ao que consta, né? O que todo o governo reclama, todo o Ministério da Justiça reclama. Em nenhum momento
o Derrite, que é o relator, procurou o governo para conversar e dialogar sobre o relatório que ele iria apresentar. E, como você falou, o cara, em 72 horas, se queimou, apresentou 3 versões. Mas só foi bom por isso. Se ele, exatamente. Foi Se ótimo. ele acha que ele ia sair como o fodão, né, com perdão aqui do termo, o relatorzão do projeto, ele foi se queimar. E queimar o Tarcísio de Freitas também. Porque o que é que saiu? Derrite, defensor de bandido. Porque assim... Derrite, defensor de bandido. E tem que reforçar, porque, assim, no cerne da questão, mais do que piorar, enfim, a legislação, as penas contra os faccionados, ele estava querendo tirar a Polícia Federal da jogada. Esse é o grande ponto. E impedir que a Polícia Federal investigasse. Mas podia ser que os governadores liberando, podia ser... Meu filho, não é assim que funciona. Isso. E outra coisa, era direcionado para os governadores que têm ligação com o narcotráfico. Essa é a coisa mais... A mão na roda. A mão na roda. E outra coisa, quanto a negócio de pena, essa história de equiparar facção ao narcotráfico, ao terrorismo, tem nada a ver. Segundo, eu não sou jurista, né? Nem sei nada, mas vou atrás, né? Claro. Aí tem uma professora da UNB, eu adorei o jeito dela falar, viu? Professora Beatriz Vargas Ramos de Rezende, da UNB, ela disse que essa história de falar, como o coisa que estava aqui, como é? O Derrite? Danilo Forte. O Danilo Forte, sim. Danilo que veio Forte, aqui há pouco ficou tempo. aqui o terrorismo, o narcoterrorismo, não sei o quê. Ela disse que as penas, tanto da facção como do terrorismo, são equivalentes. Ou seja, é só, como ela mesmo diz, essa professora Beatriz, é jogar para a torcida, é grito no estádio, tá entendendo? Para se mostrar. Porque diz que são iguais. Por exemplo, o tratamento das penas... Os 2 crimes são hediondos, são considerados hediondos. Sim. Tanto o terrorismo como a facção. O narcotráfico. Não pode ter indulto, nem graça, nem anistia. E são inafiançáveis. Ou seja, são iguais. As penas para quem é terrorista e para quem é de tráfico são as mesmas. Que besteira é essa? Só para se mostrar, só para dizer que são a favor de contra os bandidos, que a esquerda que é a favor de... Tá aí. Derrite, tu se lascou, Derrite. Não, se lascou. Eu acho que, para além disso daí, eu acho que o grande lance é que a gente precisa reforçar e os nossos ouvintes precisam ter em mente. Quem não sabe, fique sabendo e espalhe. O que esse relator fez foi desfigurar o projeto original do governo federal e, basicamente, o que as 2 primeiras versões do relatório dele tinha é que, para a Polícia Federal poder investigar e agir, só se os governadores deixarem. Ou a primeira versão era só se os governadores deixarem. A segunda versão era, não, você tem que primeiro comunicar aos governadores, à Polícia Federal, se quiser fazer alguma ação. Ou seja, risco de vazamento de informação. Claro. Muitas vezes, há agentes estaduais envolvidos com o narcotráfico. Então, assim, o cara sair da secretaria dele para relatar um projeto para enfraquecer a Polícia Federal, para dizer que a Polícia Federal, que assim, tem um maior poder, né, de inteligência, de fazer grandes operações transnacionais, transfronteiras, você começar a limitar a atuação para fazer com que ela fique ali sob o crivo dos governadores, é de uma queimação essa operação de filme. Carbono, essas Carbono oculto, só é com a Polícia Federal. Que foi a principal ação. Foi Polícia Federal, Receita Federal, foram vários órgãos, né? Mas não é a Polícia Militar dos Estados, não. É a Polícia Federal. Aí eu me encontrei com um capitão Wagner, tete a tete. Eita, Inês. Como dizia o vereador, TT a TT. E aí? Deu rabisaca ou não? Como é que ele te tratou? Deu beijo na cabeça, ele é altão, né? Eu sou macho. Deu beijo na cabeça, me abraçou. Eu peguei nele assim, né? Abracei. Ele não estava de colete, a prova de bala. Ele manda dizer dele. Não é só para os vídeos. É só para os vídeos. Eu tô frescando. Aí eu disse, opa, tá não. Aí eu disse assim, mas capitão, macho, como é que os teus colegas aí fazendo uma coisa dessa, querendo desmoralizar a Polícia Federal, querendo tirar força? Inês, eu sou contra isso totalmente. Cheguei, ele sabe? Ele não diz nos vídeos dele, né? Cadê ele falar disso? Ele faz um vídeo, né? Eu sou totalmente contra isso. Isso é absurdo. Que é um federado colega dele. O PP não é federado, a União Progressista podia fazer. Mas aí ele disse que era totalmente
totalmente contra, que isso é um absurdo e que me comunicou que esse tal de Derrite estará aqui em Fortaleza dia 11 de abril, de 11 de dezembro. Ele saiu queimadíssimo, aí assim, mudou o projeto, ele fez 4 versões. Nessa 4ª versão, você já não tem esse enfraquecimento da Polícia Federal, porque a Polícia Federal caiu foi a de pressão pau. muito Ministério grande da opinião pública também. A pressão, exatamente, a opinião pública foi para cima. O Tarcísio de Freitas, até onde eu li, estava doido para esse negócio ser votado logo, para acabar o desgaste, né? E não se sabe nem se o Derrite volta para a secretaria. Talvez nem volte. Porque vai ser candidato, né? Aí já ia ter que sair mesmo em abril, talvez não volte. Talvez não volte. Mas aí, gente, só para a gente falar um pouco desse projeto que está ou estaria para ser votado, né? A gente está sem ter muito como falar, porque pode já ter sido votado. Mas tinham aí alguns problemas, que era, por exemplo, o risco de caos jurídico. Eu li uma entrevista à Agência Brasil do Marivaldo Pereira, que ele é secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. E ele fala o seguinte: hoje, o sistema de combate às organizações criminosas ele é feito com base em várias leis. Há um conjunto normativo de leis, tipo Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Combate a Organizações Criminosas, Lei de Drogas, enfim, um monte de lei. E quando você mexe numa pecinha dessa, você tem que ver como é que aquela mudança vai impactar. Será que não vai ter conflito? Não, essa mudança aqui, ela conflita com outra lei. Então, é um sistema, e toda vida que você mexe numa coisa, você tem que prestar atenção se não repercute, se não vai ter conflito. E aí, o Derrite criou uma nova norma de combate a organizações criminosas, no relatório dele, sem olhar para esse sistema. Então, o que é que acontece? Se a proposta tivesse sido aprovada do jeito que o Derrite botou, a chance de ter um caos jurídico era muito grande, porque tem, assim, pelo relatório dele, tinha várias normas conflitantes. Ele botou coisa ali que conflita com um Código de Processo Penal, com o Código Penal. Então, assim, o que é que isso significa na prática? O criminoso é preso, ou então é enquadrado na lei lá que ele criou. Encontra uma brecha na lei. Aí o advogado vai lá e encontra. Epa, mas não, isso aqui não é válido, não. Para mim, esse projeto do Derrite é o projeto pró-facção. Eu não tenho outra coisa. E assim, eu acho que podiam começar uma investigação bem direitinho em cima disso, para ver qual é a digital desse negócio. Camila, aí é que eu digo, falando um pouquinho de estratégia, sabe? O governo federal, ele lançou vários... É claro que, assim, os perfis institucionais do governo federal, eles são limitados. São perfis institucionais, né? E você não pode sair apontando o dedo, acusando, papapá. Mas, assim, o debate político... Os líderes do governo, essa galera, os nossos deputados, essa galera tem que começar a apontar o dedo. Tem. Quem é que defende bandido aqui? Olha aqui o projeto que eu mandei e olha o que é que o povo do PP, o povo do Centrão, o povo da extrema-direita está defendendo. Nós estamos falando a mesma coisa que a gente vive falando aqui, né? Por favor, povo do governo, se defenda também, ataque. Porque a defesa de vocês é ataque. Do jeito que eles, assim, como aquele Nicolas, né? O cara Chupetinho lá, porque o PT quer dizer Partido dos Traficantes, Partido do Tráfico. Por que também do lado de cá não se diz? A quem não interessa? Se diz que foi isso, Derrite? Por que tu fez 4 versões, macho? A quem interessa você tirar o poder de investigação da Polícia Federal? A quem interessa? Pois é, só isso é proteger facção, é proteger. E outra coisa, assim, uma coisa que também estava como pendência, que é assim, o projeto original do governo federal, ele buscava... dar mais robustez a um fundo nacional, né, financeiro que a Polícia Federal tem para poder bancar as operações e tudo mais. E esse projeto, o relatório do Derrite, ele meio que... Não, em operações conjuntas não vai ficar tudo nesse Fundo Nacional, não. Tem que dividir com os estados. Tipo assim, o negócio dele é os governadores. É o que o Ricardo Moura, uma vez, sociólogo, jornalista, especialista em segurança pública... E vem aqui, ajuda a gente. Esse debate é contaminadíssimo pela disputa política. Mulher, nós estamos lascada porque eles só estão querendo... A palavra que você usou é a que define. Politicagem. Em vez de união, em vez de... Negrada, vamos aqui, como é que a gente de fato combate? Então, e o pior é a disfarçatez que usam, por exemplo, ao justificar que ia ser esse Derrite, não, é uma escolha técnica. Não vai ser política, é uma escolha técnica. Quem é aquele Derrite? Quem leu uma matéria faz tempo na revista Piauí sobre esse Derrite fica com os cabelos em pé. Quem tiver interesse, acho que dá para achar na internet. Deve achar. Tem a assinatura da revista Piauí. Vocês ficam assim de cabelo em pé,
quem é Derrite. É um perfil, assim, sei lá, umas 4 páginas. Não, e a grande marca dele, o slogan dele é que ele matou muito bandido. Pronto, a vida dele é essa. É o grande cartão de visitas dele. Mas entender de segurança pública... Camila, essa é a estratégia, né? A gente comentou aqui recentemente como a população viu com bons olhos aquela operação que teve lá no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos e tal. A população viu com muitos bons olhos e viu que, assim, os governadores viram que isso dá voto. Ou, se não dá voto, melhora a imagem deles. Só que a grande disputa a gente quer... O que eu acho que a gente tem que reforçar muito é que uma coisa é você se sentir, sabe, de fato, houve justiça, mataram os bandidos. Outra coisa é o que resolve. Matar 120, 150, 200, vai resolver problema? Não vai. Você só resolve com inteligência, com asfixia por cima. E aí, eu vou pedir licença para ler aqui um trechinho da entrevista que esse assessor legislativo do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, deu à Entrevista do Brasil, porque eu acho que é muito interessante e ilustra bem o que eu estou falando. É o seguinte: se nós focarmos no patrimônio do crime organizado, Dinheiro. Não tem dinheiro para comprar droga. Não tem dinheiro para comprar arma. Não tem dinheiro para contratar pessoas para carregar fuzil. Nosso foco tem que ser no patrimônio dessas organizações. O nosso foco tem que ser trabalhar com inteligência, planejamento, integração e investimento. Essa é uma visão moderna de segurança pública. A visão atrasada é aquela que foi verbalizada naquela reunião lá no Rio de Janeiro. Uma visão que não se incomoda com a vida da população, que pode morrer durante os confrontos. Uma visão que é indiferente ao sofrimento dos agentes de segurança pública que morrem nessas operações. Então, há uma diferença aí de projeto, de combate às facções. Uma que mata pela base, que sai atirando nas arraias miúdas, e uma que quer asfixiar. Eu completaria aí, que ele disse que sem dinheiro não podia comprar fuzil, não podia não sei o quê, nem podia comprar policiais, nem podia comprar um judiciário. Ainda tinha isso, você se esqueceu de dizer. Exatamente. Um bom complemento, Inês. Não é, não? Bom complemento. Não comprava polícia, não comprava judiciário, coisa e tal, que a gente sabe, né? Não, e o que acontece? Assim, o resultado, lá no Rio mesmo, acho que o pessoal de lá sabe que só. Mata esse monte, beleza, aí impede, porque, na verdade, estavam tentando impedir o avanço do Comando Vermelho naquela região, mas quem controla? Milícia. Aí protege milícia. Ou então protege uma outra facção que não seja o Comando Vermelho. Enfim, é um jogo que não está colocando a população em primeiro lugar. Não. Realmente está colocando essa disputa política, esses interesses para ver quem mostra o quê, e não está colocando em primeiro plano a população. E tem que lembrar que, infelizmente, as facções elas financiam a política hoje, né? Então, eu fico imaginando essa galera... E até representantes. Desesperados, assim, tipo assim, galera, vamos fazer um negócio aqui, porque ano que vem tem eleição, a gente vai ficar descapitalizado. Então, tudo, gente, nós estamos lascada. Derrite já foi a matéria que eu falei. Sim, do Piauí, foi em maio do ano passado. Derrite já foi investigado por 16 homicídios. Olha uma das frases dele. Ele já deu entrevista criticando colegas de farda. Ele é policial militar. Ele não é um juiz, nada. Ele é um policial militar. Criticando colegas de farda que mataram menos de 3 pessoas em 5 anos de serviço. Quem mata menos de 3 é vergonhoso. Quer dizer, a mentalidade dele é essa, é matar. E a mentalidade de boa parte da população, que acha que matando bandido, matou... Eita, como menos... se não nascesse outro. O exército aí de reposição infinito. No outro dia daquela mortandade lá no Rio de Janeiro, já chegou um monte de adolescentes, jovens lá para se inscrever, para substituir os que morreram. Claro. Um sistema... Gente, olha, cada vez mais você vê assim, o Brasil... O tropa de elite... Não é aquilo ali é zero ficção, é a pura realidade, né? Infelizmente. Sabe, a ligação, a vinculação do crime com a política, a falta de interesse em resolver, total. Sabe? Eu sou um negócio bizarro. Aí vamos ver, né? O projeto vai ser votado, vamos ver. Eu acho que ficam esses pontos que a gente não pode deixar de reforçar. A irresponsabilidade do Hugo Mota e a falta de compromisso com a resolução do problema de fato, porque tem que lembrar, galera, que esse povo aí que está querendo
desvirtuar o projeto da lei antifacção, era o povo que estava defendendo a PEC da blindagem, mulher. Ou PEC da bandidagem. Que deputado, parlamentar só podia ser investigado. Presidente de partido. Presidente de partido. Vamos lembrar só de uma coisinha. O Derrite é do partido do Ciro Nogueira, do Piauí, que está aí todo enrolado com um aliado, né, suspeito de envolvimento com o PCC. Então, assim, gente... Inclusive, um povo muito endinheirado lá do Piauí, né, Inês? Ave Maria. Ave Maria. A PEC como você bem lembrou, né? Olha aí, as coisas tudo ligando os fios. A PEC da blindagem. Não é coincidência que está tudo acontecendo agora. Criatura, não é de jeito nenhum. Eu disse aqui várias vezes, eu não tenho menor, eu não tenho ilusão, não. Agora, o uso político da questão da violência, a gente já vem falando também muito, né? E parece assim, às vezes, que está chegando num ponto que, não sei, é o fundo do poço, eu não sei. Aqui no Ceará, a gente viu esses dias. Vou mencionar diretamente Capitão Wagner, que postou um vídeo se paramentando, colocando colete à prova de bala, que a Inês falou que realmente ele parece muito com colete, se armando, botando a arma e tudo, e falando que estava num certo interior, que ia caçar uma pessoa que o ameaçou de morte, que ele ia prender, mas se fosse o caso, se houvesse resistência, ele ia reagir, como deveria. Agora é assim, E aí, ele usando um drone, e aí ele foi atrás, aí mostrou um local, disse que era eventualmente a casa da pessoa, enfim, não se sabe. Antes ele tinha mostrado uma foto da pessoa que o ameaçou, que ele diz, né? É uma foto, o cara fazendo o L. Enfim, ninguém sabe se é real, se não é, se é verdade ou não, se aquela pessoa é realmente quem o ameaçou, enfim. Não tem prova nenhuma de nada. Ele fez tudo isso e, de fato... Aí, no final, ele aparece, olha, não deu certo, ele não estava em casa, mas eu vou lá fazer o boletim de ocorrência. Tem que ligar aí, menina. Ou tu tá em casa pra ir te matar. É assim? Tu tá em casa pra te dar umas porradas? Eu acho que ele podia ter feito um plantão um pouquinho mais longo, de repente, né? Não. Mas, enfim. Gente, ele não é mais policial na ativa. E ele estava em operação oficial. É assim? Agora a pessoa... eu vou atrás, vou botar uma pistola aqui, vou atrás de quem me ameaçou e pá. Chegou lá, droga, ele não estava em casa. Vou fazer o Bel. Gente, que circo de horrores é esse? Circo de horrores. Isso. Claramente para... Ai, eu sou o justiceiro destemido, o caba macho do sertão. É ridículo, é para viralizar. E tá bombando, esses vídeos estão bombando. Né? Tá, claro. Ele, é o Caramelo... o André Caneca eu não andei vendo, não. Mas ele e o Caramelo... O André Caneca andou falando só. Ele mandou... e o pai dele. Eles fazem na horário eleitoral, ele e o pai dele, assim, no caminhão de mudança. Cara de zangada, assim, de homem, cabão. Né? Cara de homem, bem sério, não sei o que vai fazer. E é no caminhão de mudança. Tu viu como não, nem vi essa cena. Para remeter às expulsões das pessoas. Remeter às expulsões das casas, como se ele também fosse de mudança. Tá entendendo? E bem valente, peito cão. Mas depois eu quero falar da briga dele mais o Caramelo. Ah, sim, vamos falar assim, boa lembrança. Estão com ódio, menina, estão para puxar os cabelos. Eita! Mas só para completar esse negócio do uso político, né? Porque assim, já... Não é novidade, todo mundo, assim, se você lembrar lá, o Cid Gomes lá atrás, que na campanha de 2006 criou o Ronda do Quarteirão na campanha, e aí depois que foi ver se realmente dava certo, enfim. E não deu. Enfim, isso já é usado. Mas assim, chegar nesse ponto de... teve até um influencer que uma época fazia isso, de pegar e se armar e sei lá, em casas, em certos locais lá no Rio de Janeiro, eu acho que era no Rio. Enfim, é uma cena criminosa. É uma cena criminosa. A pessoa não é um policial na ativa. Não pode chegar lá com um drone na casa de outro, sabe? Cadê o mandato judicial para fazer alguma coisa? Né? Um teatro de horrores, um circo de horrores. Eu vou me armar de baladeira. O Capitão Wagner, ele já tá, assim, já tem uma decisão judicial dizendo que ele não faça mais associações entre o crime organizado e o PT, mas ele vem descumprindo. Eu acho que eles estão capitalizando, porque é uma estratégia bem orquestrada, né? Todos eles estão fazendo isso, querendo colar na pecha do Elmano a imagem de frouxo. Sim. E, assim, a gente não pode negar que a situação da segurança pública e das facções, ela está totalmente descontrolada aqui no Ceará. Está descontrolada mesmo, embora haja muitas prisões. A gente cai no mesmo problema das mortes, né? É prisão de arraia miúda, isso. É prisão que não vai resolver, mas tem prendido. Só que o problema não é muito mais complexo, né? A realidade é complexa e o que esses políticos fazem é discurso fácil.
Discurso fácil. Facílimo. Assim, não dá para defender a política de segurança do governo estadual, que a gente não tem visto, não tem visto resultados. Não. Mas também não dá para achar que é um problema de frouxidão, que o governo tem que chegar lá, mata todo mundo, como o governo do Rio de Janeiro fez, e resolver alguma coisa. Resolveu. Acabou lá o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Acabou, tá bom lá a situação? Tá, não. Então, Resumiu bem, Evelyn. Já foi tiroteio de novo agora. Não, tem direto. Tiroteio Direto. contra civis e oportunismo. tal. É por isso que eu digo que nós estamos lascados, porque não tem seriedade nesse debate e é triste. Ó, a gente vai falar daqui a pouco de questões locais, mas a gente vai fazer um intervalo rapidíssimo, gente. É papo, 1 minutinho, fica, não sai, tá bom? A gente volta já. Este episódio das Cunhãs é um oferecimento da Brasil de Andrade Aluguel de Imóveis. Pense numa imobiliária que tem como slogan aluguel sem aperreio. Pois é, ela existe. Desde 1981, a Brasil de Andrade trabalha para que as pessoas que têm um imóvel para alugar façam isso com tranquilidade. E nisso ela cuida de tudo que é importante. Desde o contrato, a vistoria, a análise do cadastro, o acompanhamento do dia a dia. E, claro, isso inclui também o relacionamento com o inquilino para evitar que haja qualquer possibilidade de conflito. E isso faz com que o aluguel corra bem do começo ao fim. Camila, porque a gente tem que lembrar que administrar um imóvel é cuidar de um patrimônio que muitas vezes foi construído com muito esforço, né? Imagina aí, você passou a vida para construir um patrimônio, vai botar na mão de quem? Em quem você confia. E aí, quando algum ponto precisa de atenção, a Brasil de Andrade chega junto, media, né? Tudo para evitar conflito e fazer as coisas da melhor forma possível, para que tudo corra sem burocracia e sem dor de cabeça. Ou seja, sem aperreio, como o próprio slogan diz. Se você é proprietário, se interessou em entregar o seu imóvel para um imobiliário assim, o contato está na descrição do episódio. E se você quiser acompanhar o dia a dia da imobiliária, entre lá no Instagram, @Brasil de Andrade. Olha aí, as cunhãs com publi. Olha aí. Bora, negada, fazer publi aqui também. Vocês têm marca, têm empresa, têm microempresa, tamo aí. Lembrem-se da gente, tá certo? Que dá certo, tá? Para o seu produto crescer com a gente, tá? Pois vamos pro local agora. Vamos falar. Inês já deu a dica, acho que era bom começar por essa por briga. Puxa por isso aí. Os arrancados de grampo. Os arrancos de cabelo. Menina, é como o é que seguinte, é? Caneco, Caneco e caramelo. André Caneco e Caramelo. Caramelo era o presidente do PL no Sim. estado, né? Vou dizer o nome dele direito. Carmelo Neto. Neto não, Carmelo Carmelo Bolsonaro. Carmelo Bolsonaro. Ei, tu sabia que na bio dele, porque o nome parlamentar dele é Carmelo Bolsonaro agora, mas na bio do Instagram dele ele não mudou, não. Ainda tá Carmelo Neto, né? Não tô falando nem do arroba, não, porque se a pessoa mudar o arroba, tem que criar outra conta. Mas é na bio mesmo, não tá, Ainda não. tá Carmelo Neto, né? Foi assim. Pois o Carmelo Neto era presidente do PL. Aí o André Fernandes, também conhecido como André Caneco, e por outro apelido que eu não digo aqui, ele deu uma rasteira no Carmelo. Deu uma rasteira no Carmelo, menino e Carmelo. E ele, inclusive, tem gente que convive com ele, diz que eles não negam mais, não. Viu? Eles dizem, assim, abertamente. Porque teve um tempo que era só fingir, assim, sabe? Ainda mantinha debaixo dos panos, mas agora não. E a última foi o seguinte: Carmelo foi para o aniversário do Eunício Oliveira. Carmelo, ex-presidente do PL, mas ainda no PL, foi para o aniversário do Eunício Oliveira, a quem ele esculhambava no ano que o Girão ganhou para senador. Que ele era Girão, né? Lógico. O menino só não chamava Eunício de santo, pois está lá com aquela boca dele. Ai, eu não vou mangar do povo, não, Chaga, pecado. Ele tá lá com aquele sorriso dele, aquele sorriso largo, aberto. Azul, era com amarelo, abraçada com o Eunício também todo plastificado, com o nariz assim empinado. E já mais o Nelinho, era outro Nelinho, assim, Nelinho, Eunício e ele o riso. Menina disse que foi a confusão. Aí tem um povo lá que manda pra mim os prints dos grupos deles. O infiltrado. Esculhambando. Isso não... Aí escolhemos o Carmelo, né? Abraçado com ele. Menina, olha, é o que eu não quero dizer, senão vão dizer assim, vão se identificar, né? Claro. Só... Aí um diz, outro responde, mas mete o pau em Caramelo. Caramelo tá lá embaixo no PL. Tá lá embaixo.
Não, eles têm várias disputas internas. Inclusive, tem a disputa... o André Fernandes, ele está defendendo que o pai dele seja candidato ao Senado. Mas aí tem o pessoal que está puxando para Priscila Costa. Enfim, está tendo muito movimento assim, muitas rusgas, briga danada digamos. no PL. Uma briga danada no PL por causa disso. O André fica se bandeando. Como é que o Ciro disse que o André Fernandes é um jovem talento? Jovem talento. Os meus filhos, jovens talentos, estão em pé de guerra, puxando os cabelos. O jovem talento Carmelo e o jovem talento... a jovem talenta Priscila também. Priscila, jovem talenta. Não, se engalfinhando. E o André tá se bandeando, quer se bandear pro lado do Ciro, se encantou meio que pelo Ciro, mas tem a galera, tipo, doutora Mayra, tem um pessoal Mayra que de não jeito quer, nenhum... Mayra quer o Girão. Quer o Girão. Enfim, estão se engalfinhando. Tô adorando. Outro dia teve um evento lá no jornalismo, no curso de jornalismo da UFC, que teve um pesquisador, Marcelo Alves, lá da PUC-Rio, que tem uma análise sobre os bolsonaristas, né, sobre o pessoal que fez o 8 de janeiro, e ele terminou a palestra com uma visão otimista, falando que esse pessoal está se engalfinhando em todo canto. Tá em Santa Catarina, menina, não vem por causa do Carluxo. Carluxo querendo ser candidato ao Senado, aí tem uma deputada que não quer, a outra das florzinhas quer. Isso. Aquela nazistazinha que bota as florzinhas assim, né? Isso. É porque, falei isso, porque elas as crianças nazistas, naquela época do Hitler mesmo, andavam com as florzinhas na cabeça, aí ela limita. Pois é. Aí ela quer Carluxo, aí a outra não quer Carluxo, menino, é uma confusão. E briga também. A Michelle se botando para candidata, aí o Eduardo também se diz candidata. Que não vai ser. Menino, eu quero que eles puxem os cabelos, pega fogo. Mas o sintoma disso é a falta do Bolsonaro. Não ter o Bolsonaro como liderança que pode estar ali, mesmo que dando comandos meio doidos, mas ele está ali, né? Mas a falta dele não tem quem dê comando nenhum. Mas ele não fala. Por que ele não fala? Ele não tá morto? Não, mas ele não pode falar, não. Ele não pode falar, ele tá bloqueado. Mulher, mas ele pode falar com os filhos. Internamente. Sim, tu diz intermediar. Em casa, dá uns cagaços na Michelle, ou sei lá. Aí também, tem outra que também convivia muito lá na casa deles. Ela disse que, por questão de ética, não fala como é a convivência deles. Mas é um absurdo. Não desejo uma família daquela para meu pior inimigo. Diz que o negócio é pesado. Agora, tu falou nesse negócio desse engalfinhamento. Esses dias, a Natuza Neri recebeu um executivo da Quest, ele mostrando os resultados das últimas pesquisas e tal. E teve um dado que ele falou lá surpreendente, que a própria Natuza ficou surpresa. Ele mostra que quanto mais a direita se divide, é pior para o Lula. Aliás, era para ser melhor para o Lula. Não é. Surpreendentemente, quanto mais ela se divide, menos, assim, um candidato único para polarizar com o Lula seria melhor. Meu amor, mas quem foi que disse isso aqui foi o companheiro Danilo Forte. Sim. Quando a gente disse que a direita aqui estava se dividindo, ele disse muito melhor, porque para a política é bom segundo turno. Pois é. É bom segundo turno, porque eles se juntam no segundo turno. Exatamente. A direita briga, mas aí no segundo turno se junta. O que a Quest mostra é que quanto menos candidato, mais chance o Lula tem de ganhar, possivelmente até em primeiro turno. Pois é. Porque eles mostraram lá vários cenários, a própria Natuza falou, cara, isso vai contra qualquer prognóstico, coisa né? lógica, porque, em tese, quanto mais dividido, mais quem está ali do outro lado isolado cresce. Para o Lula, não. A preço de hoje. Disse aqui com relação ao Ceará. A gente dizendo que brigam, Ciro, uns querem o Ciro, outros querem o Girão. Esse é muito melhor. Que divide e quando for no segundo turno, eles se juntam. Eu disse aqui nesse microfone. Vamos ver, né? Agora, voltando aqui à questão da partidária, a gente está vendo um movimento... recentemente, né, o Ciro Gomes foi para o PSDB e tudo, e aí está naquela dúvida se vai para Nacional, se vai ficar no local. Está aparecendo em todos os cenários de pesquisa, de intenção de voto, se está lá com seus 8%zinho. Acho que ele fica só de olho. Ele assim, fica. Né? Eu acho que a vontade dele é ir para o Nacional mesmo, mas ele está em dúvida, porque tem que ter apoio, tem que ter dinheiro, tem que conseguir fazer uma campanha. E o PSDB não tem. Então ele ia precisar de outras fontes. Então, enquanto isso, ele fica guardando lugar nos dois lugares. Os dois lugares, na verdade, o Nacional e o local. Caixão, E aí, tá rolando uma plantação lá em Sobral, né, Inês? Plantação? No Ceará, mas está rolando Ceará em Sobral uma horta. É. Uma horta de várias hortaliças, plantando, que agora, a última é essa, que Ivo Gomes é candidato ao Senado pelo PSDB. Ivo Gomes iria, então, ficar junto com o manito Ciro, que também é intrigado com ele, né?
Mas o mais intrigado mesmo é o Cid, né? Sim. Mas eles também não falam, não. Mas o Ivo falou aqui que o irmão não falava com ele, Fala com né? ele, não. Ele até na doença. Isso, Você lembra que ele isso. teve o câncer? Ivo teve ele o disse aqui? câncer e tudo. E o Cid não falou com falou. ele lá em São Paulo. Mas ficam plantando. A gente conhece bem como é essa plantação. A gente não sabe como é, né? Planta, chuta. Aí estão plantando que o Ivo vai para o PSDB para ser candidato ao Senado. Hoje ele está no PSB, né? PSB do Cid, irmãozinho dele. Mas é plantação, mas tem algum fundo de razão, de verdade, assim. Não o fato dele ir para o PSDB. Eu, na minha interpretação, eu acho que Ivo e Lia Gomes, deputada estadual Lia Ferreira Gomes, não gostaram nem um pingo dessa movimentação, desse avanço do Camilo e do Elmano junto aos Rodrigues, né? Cooptaram mesmo. O prefeito de Sobral. O prefeito de Sobral e o deputado Rodrigues. federal, Moses Rodrigues e o sucata de Playboy. Inclusive, os dois deram já declaração abertamente que apoio Elmano para o governo do Estado, para a reeleição. Aí, esses dois, principalmente Ivo e Lia, não gostaram nem um pingo. Por quê? Cada questão local. Sobral. Então, o quê? E agora, como é isso? Eles, a oposição, e a oposição deles, do lado do Elmano, que é aliado com eles, Mas Lia não saiu do governo, continua no governo como secretário. Não, continua secretário e tal. Não, mas existe um incômodo. Existe um incômodo. Existe um incômodo, um mal-estar. Aí eu ouvi uma fonte acolá do PSB, que o PSB, ele disse assim, que Cid está levando normalmente essa história do Elmano e do Camilo se chegarem aos Rodrigues. Ele não se ao chateou. Oscar Rodrigues, porque acha, que ele faz parte do projeto, acha que realmente o Elmano precisa de apoio, seja lá de que lado venha, de apoio para uma reeleição. E que a questão local, que é o caso de Sobral, ficaria para outro momento. Aí citou o Maquiavel, o companheiro Nicolau Maquiavel. Virtu e fortuna. Aí eu disse assim, vem cá. E o Maquiavel, o Mac conhecia Sobral? Mulher, eu acho que o Mac não... Se o Maquiavel conhecesse, assim, nossos políticos aqui... E o quanto? Ele ia mudar esse negócio, Ia ter mudado. Virtu e fortuna é a forma da pessoa se manter no poder. No Sim. caso, o príncipe, se manter no poder. Sim. E que a questão local ia depender disso, de virtude e fortuna. Que é perspicácia, que é maneira de ver as coisas, tá entendendo? É a capacidade do mandante, no caso do Ferreira Gomes, de resolver a questão lá. Virtude e fortuna. Mas eu disse assim, o fulano, mas eu acho que o Maquiavel... Ele ia rever o texto. Esse texto dele. Se ele fosse lá para Eu acho que ele fosse para Sobral, Mulher, ele ia rever. eu viu? não posso ouvir falar Tem Maquiavel, condição. que eu me lembro daquele advogado, advogado que e chamou eu. o Pequeno Príncipe Foi. de Maquiavel. Foi. O livro do Maquiavel é O Príncipe. Sim. Aí ele disse que o Pequeno Príncipe era do do Exupéry Maquiavel. era do Maquiavel. Foi. Era um advogado da turma dos golpistas. É muita... Mulher, São os eu não eruditos, posso né? ouvir É Maquiavel. muita erudição ali. Nossa Pois Senhora, você foi chega a dar gosto. Mas o Maquiavel, lá nas Catatumbas, se ele viesse assim para psicografar, ele viesse, né? Ele mudava esse trecho. Mas o que eu acho nessa história do Ivo, o PSDB e talvez até o Ciro, eles realmente estão com o olho grande, assim, estão assim, vendo essa insatisfação de Ivo, de Lia. Eles estão torcendo e estão trabalhando para ver se atrai, abrindo as portas. Então, contrataram o comediante Ivo Mil Grau, que faz a paródia do Ivo nas redes Mil sociais. Grau, acho que muita Que é gente bem conhece, engraçado, é engraçado, muito legal. E ele estava lá na filiação do Ciro Gomes, ele está fazendo muita graça em relação a isso, ele fica postando a proximidade, a fotinha do Ivo com o Ciro juntinhos assim, ele fica, sabe, só atiçando. Fazendo a montagem, né? Porque Sim, é montagem, montagem. Pra a pessoa entender. Fazendo a paródia. Mas ele fica colocando, e eu fico, eita, diabo, eu acho que tem um fundo aí. Estão tentando, pelo menos, fazer o Ivo brilhar os olhinhos assim, opa, quem sabe, né? Volta ali. Enfim, vamos assistir, Tudo né? vai depender de para onde Ciro for, porque É. se de fato o Ciro for candidato ao governo do Estado, que hoje, até uns dias atrás, eu achava que, menina, ele está gostando, acho que ele vai mesmo.
Agora eu já não acho mais tanto. Acho que não vem, não. Mas, enfim. Se o Ciro Ele for tá candidato ao segurando o governo lugar. do Estado, ele está segurando o lugar, está observando, né? tá. Se ele vier para o governo do Estado, aí a situação realmente assim, eu não acredito que Ivo e Lia deixem de votar no irmão para votar no Elmano, não. Primeiro que o Ivo tem horror ao PT. Tem abuso ao PT demais, quando ele pode criticar o Lula, que ele bota Lula, L-O-O-O-L-A, né? Lula. Então ele tem abuso ao PT. A Lia tá lá com seus incômodos e suas, né? E assim, ela, embora não esteja do mesmo lado que o Ciro hoje, ela sempre é muito respeitosa com ele e reivindica respeito ao irmão, né? Então, assim, vai ficar uma situação, meu filho. Aí a chance de eles ficarem do lado do Ciro aí nessa história e o Cid ficar isolado. O Cid já mesmo disse que, rapaz, aí ele meio que deu a entender de que não vai ter jeito, né? Mas o mais tranquilo, como disse essa fonte, é realmente o Cid. E algumas declarações do Cid, que ele agora só fala das rádios do interior, né? A gente chama pra cá, não gosta da gente, não. Deixa parar lá. Por quê. aí eu fico escutando ele lá nas rádios do interior, ele admite um certo aborrecimento com certas aproximações, né, do companheiro. Aí ele diz assim, eu, pelo menos, sempre respeitei meus correligionários e eu não fico cooptando. Ele diz que a colher solta umas pitadinhas, assim. Mas é o que ainda está tranquilo. Aqui ainda falando de Ceará, a gente teve uma cena agora, a gente está no meio da COP aí, já está, na verdade, na segunda semana, né? Vai terminar sexta-feira. Termina sexta-feira. E na semana passada, a gente teve uma cena bizarra. Né? O governador Eumano esteve lá, como outros governadores foram para, enfim, falar, inclusive, do que está acontecendo nos seus estados e tudo. Beleza, ok. Só que teve um momento que ele foi confrontado por um grupo de ativistas, especialmente uma ativista. Qual era o grupo dela mesmo, Evelyn? Ecomulheres. Ecomulheres. Que fez questionamentos relacionados à chuva de veneno por drone, fez questionamentos sobre a carcinicultura, que usa antibióticos e destrói o ecossistema dos mangues. Ela fez questionamentos. E ele reagiu de uma forma que eu considerei misógina. Misógina. Porque se fosse um homem, ele não falava daquele jeito. Sabe? Então, a reação dele foi, assim, absurda. Cruzou os braços, ele bem maior, grandão, assim, para cima dela. E ele gritando com ela, praticamente. Ele retrucando, impedindo que ela falasse. Dedo quase em riste. Dedo em riste. E depois, ele conclui essa cena saindo fora e chamando a mulher de louca. De doida. Doida. Esse é nome de louca. Doida. Então, assim, não vimos o Eumano ainda se desculpar até agora. Rapaz, já pesquisei, já perguntei a todo mundo, meu povo, né? Eu conheço meu povo, vocês que vivem cutucando na internet, já viram alguma desculpa do Eumano? Não. Não pediu desculpa. E assim, ele não sabia que tinha ativista lá? Ele não sabia que ele ia ser questionado? A COP é o local dos ativistas, todo mundo está lá. Óbvio que ele ia ser questionado. Claro. Esse questionamento está posto, está posto. E o que mais assusta é a falta de inteligência emocional mesmo do Eumano ali naquela hora. Eu me senti mal vendo aquilo ali. Demais. Porque era um homem, sabe, confrontando uma mulher de forma hostil. Sabe, mal educada e de um jeito que não combina com o governante, meu amigo. Não. Segura esse fundinho aí. Tá com raiva, não gostou. Meu irmão, jogo de cintura. Pai, tinha tanto jeito de sair, jogo não era? De cintura. Tinha jeito de sair. Estão me chamando aqui. Ei, fulano, dá licença, puxar até o celular ou ligação, inventava uma coisa, saía. Você tem seu ponto de vista, eu tenho o meu, saía. Ou quer fazer o diálogo, mas constrói o diálogo. Então, eu entendo seu ponto de vista, mas eu tenho um ponto de vista diferente. A gente pode conversar depois, eu posso te mostrar os números sobre isso. Enfim, qualquer coisa. Foi muito Inês, se não pediu desculpa, é porque tá achando bonito até agora o que fez. Isso é que é mais bizarro. Se fosse mulher, dizia que estava menstruada. Não, se fosse uma governadora, estava de TPM, estava de ovo virado, estava histérica, tinha brigado em casa. Não, mas sabe, bizarro, governador, pelo menos um pedido de desculpa. Eu errei, reagi de forma intempestiva, devia ter feito, cara. Eu acho pior isso. Não ter tido um recuo, sabe? Achei ridículo. Não. Até porque não é um questionamento novo. Ele foi pego de surpresa. Não, é um questionamento que está posto. Todos os ativistas já estão falando disso. E tem uma série de questões mesmo que o governo, assim, tem sido criticado na área ambiental com muita intensidade, porque tem tomado decisões complicadas, sabe? E que não são benéficas para o meio ambiente. A gente questionou ele aqui. Sim. E ele respondeu, explicou. Sim.
que não era assim, que era muito pior, aquele que botava a bomba aqui de veneno nas O costas. argumento dele papai, é de que é muito argumentou. pior quando é um trabalhador, uma pessoa Trabalhador, física que vai tá. lá e faz Não, Ele não podia ter dito, não, para ser um cunhão lá. Ele ter dito, minha senhora. Ele nem não, tentou. Não, ele nem tentou. Ele foi logo. Ele Ele falou, vá você então jogar os agrotóxicos lá, não sei o quê. Eu vi o vídeo com voz e sem voz. Assim, só vendo as imagens. E até você vendo as imagens, assim, sem voz, você fica... Cara, que é isso? Não é um humano político, habilidoso rapaz, que a gente cara que veio de não. movimentos sociais, né? Um cara que trabalhou com o MST. Exatamente. Trabalhou... Sabe? Não, cara. Foi não. Eu achei que ele estava nervoso. E vale registrar... Ali... Como é um negócio para ficar nervoso, para tomar para quando tá nervoso? Como é o nome? Chá de camomila, maracujá. Como é que maracujá. não? O Ivo disse, tamo maracujina. Maracujina, Você lembra quando o Ivo era deputado Mas estadual? assim, mandava o ele povo que olha, tomar ele devia assistir, maracujina. se assistir, inclusive o vídeo, vale o registro do Eco Nordeste, né, que é um grupo de mídia independente que foca mesmo nessa área de meio ambiente aqui do Ceará. Então foi a Maristela Crispim, minha que lidera esse grupo. Então, muito bom ter filmado para mostrar. E assim, ele que veja essa cena, assim, olhe como é que você agiu, mano. Né? Macho. É assim que você vai fazer desculpa. política? É assim que você vai dialogar com os movimentos sociais? Eu pego desculpa, cara, porque tu sabe que aí já se aproveitar, né? Isso aí foi Isso vai, Inês, até vai a eleição. rolar. Isso vai Camila, até a eleição. E eu vou Vai ser dizer, usado, vai ser- humano, tu perdeu o voto. Porque eu vi muita... Primeiro, que mandaram um monte de gente, não sei se chegou para vocês, mas um monte de gente, vocês viram isso? Eu tenho já tô que eu não aguento. colegas que postaram e falaram, esse não tem mais meu voto. Não sei. Ficou muito feio, foi muito feio. Perdeu o voto, macho. Pois é, e é do mesmo campo, né? Uma mulher dessas é do mesmo campo. exato. É progressista, sabe? Não dá para entender. Foi não vai dar pra vacilo entender. demais. Aí, a gente tem também, essa semana, o Dia da Consciência Negra, que é um dia muito importante, o dia 20, inclusive agora é feriado nacional, então é uma data que a gente merece demais falar. E aqui na Assembleia Legislativa, a gente teve a entrada de uma deputada estadual negra, que é uma raridade, gente, é uma coisa impressionante, raridade. Já tem pouca mulher. Mulher negra, então, é uma coisa assim, infinitamente menos, né? Ela está exercendo o mandato de 30 dias apenas. É a professora Zuleide. Ela já foi candidata a prefeita no Crato, ela tem atuação na região do Cariri. E ela ficou como suplente do deputado Renato Roseno, que tirou a licença de 120 dias. 90 dias foi no mandato, cumpriu o mandato o Léo Suricati, que a gente até entrevistou aqui. E esses 30 dias, termina agora começo de dezembro, é dessa professora Zuleide Queiroz. Ela, inclusive, quando ela assumiu, eu pensei assim, é a primeira negra. Não. Já teve uma pessoa que se declarou negra. Quando a gente preenche aqueles formulários, não diz assim, sim. né? Por exemplo, eu boto escandinava, né? Lógico. Raça, sueca. Igualzinho, esse nariz é todo. Teve pesquisa mostrando a influência do escandinava, foi aqui no Ceará. Os vikings, né? Os vikings. E era o contrário. Não, fala não, que ela pra lá. Pois é, a professora Zuleide, ela teve 20.112 votos, ficou na suplência. Mas já teve uma, que essa que se disse negra, foi ano passado, também era suplente, Martinha Brandão, do Cidadania, que ela assumiu uns dias, em setembro do ano passado, no lugar, na licença de Luana Regia. Mas ela se declarava negra. Mas, eu pesquisei o noticiário do ano passado, nenhum falava assim, primeiro negra, não. Sim. Eu acho que nem olharam o formulário dela lá, o papel lá, porque, aparentemente, ainda tem isso, né? O povo acha que negro tem que ser bem... Preto, retinto e do cabelo crespo. Essa, eu fui olhar as fotos dela, ela é morena, assim, da minha cor, e dos cabelos bem lisos. Sabe? Mas ela botou preta. Sim. Tudo bem, ela acha e ela é, né? Ela é preta. Mas não é. Então, a professora Zuleide não é a primeira deputada estadual preta, negra. Ela trabalha, as bandeiras dela é negritude, violência, educação e gênero, principalmente educação. Ela é graduada ela disse que foi a primeira, aí sim, ela foi a primeira, ela e uma amiga dela, as primeiras negras a fazer educação na FACED, na UFC. Certo? E ela tem doutorado e ela orienta
pós-graduações nesse sentido. Ela disse que já foi muito bom essa história das cotas, de abrir muita vaga para os negros, mas a luta continua. Mas a gente ouviu e ela gravou um vídeo bem legal, bem bacana. Eu gostei da Zuleide. Eu sou a professora Zuleide. Sou graduada em Pedagogia pela UFC na década de 80. Depois fiz meu mestrado em Educação e depois do concurso da Universidade Regional do Cariri, em 94, terminei o meu doutorado em Educação. Mais recentemente, fiz meu pós-doutoramento também em Educação Brasileira. Atualmente, estou professora nos programas de pós-graduação e também pesquisando educação, violência, negritude e gênero. Eu escolhi trabalhar na educação porque desde o início eu sempre me preocupei, porque como aluna de escola pública, eu já vi os problemas que meu corpo enfrentava como estudante periférica, buscando um espaço no mundo do trabalho. Eu comecei a fazer parte do Centro Acadêmico Paulo Freire. Esse centro acadêmico que foi dando para a gente essa visão de mundo, essa visão de sociedade e compreender que a educação é mais que escola. Educação é um espaço onde todos podem ter a sua conscientização e atuar de forma militante e política. Conhecer Paulo Freire, atuar no Centro Acadêmico como Paulo Freire, fez também a gente fazer uma luta maior dentro da universidade. Por exemplo, nós não tínhamos cota, nem sonhávamos com essa ideia de ser cota. Eu e a Aldenora, nós fomos, por exemplo, as primeiras alunas negras de uma faculdade de educação. E aí nós fomos dentro do movimento estudantil, um movimento ainda com muita presença de corpos não negros. Nós estivemos lá para dizer que nós somos negros e periféricos. Então nós sabíamos que a luta pela universidade ainda era uma luta muito solitária para nós. Eu, a Marta e o Hilário. Eu lembro muito bem disso. Nós três no movimento, lutando para construir o Diretório Central dos Estudantes, mas sabendo que a nossa luta era para que mais corpos nós pudessem entrar na universidade. E com a lei das cotas, a gente teve a possibilidade de ter alunos de escola pública nesse lugar, filhos da classe trabalhadora. E nesse recorte, ter a presença da população negra, que é a maioria no estado do Ceará, a presença da retomada indígena, que também se reconstitui, se constrói no Ceará, e a nossa população LGBT. Hoje a nossa maior luta é, dentro do universo da legislação, incluir também as cotas para a nossa população LGBT. De 2022 para cá, quando a gente participa de outros processos eleitorais, 2024 especialmente, chega agora em 2025, trazendo o que nós conquistamos, esses 20 mil votos de 2022, a gente pensa assim, agora nós estamos nesse lugar, a política nos acompanhou, nós continuamos lutando nos movimentos sociais, e agora assim, uma frase que me traz muita força para estar nesse momento é: nada sobre nós sem nós. Pronto, que bacana, né? A professora Zuleide, que está tendo esse momento, essa experiência na Assembleia. E assim, eu acho que é isso, a gente tem que ter clareza de que não dá para não termos uma representação dessas, de mulheres negras na Assembleia Legislativa do Ceará. Isso é uma coisa absurda, louca. Como é que pode, mulher? Se não é a primeira, é a segunda. Ainda assim, é absurdo. Sim, 190 anos de Assembleia, mulher. 190. Não, quando houve essa questão, a gente, vamos levar, vamos trazer, né, a voz dela e papapá. Gente, mas a primeira eu fiquei besta com o dado. É muito chocante. E aí, se você. Aí o contrário, né? A quantidade de loura, né? Mulheres brancas, assim, são poucas, mas são as que tem. É incrível isso, né? É muito, assim, chocante, que tem que mudar essa realidade. E é pelo voto, viu, gente? É pelo voto, não esqueça, não. Vamos mudar isso pelo voto. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Ebli vai começar, Ebli Rebouças. Posso começar, meu povo? É o seguinte, fim de semana passado eu caí na besteira de ir para Prato Futuro, não sou muito fã, mas fui, né? E aí, meu povo, eu fui para relaxar, né? Para tomar um banho de mar, tirar assim a ziquezira. Eu vou sair de lá estressada. Com o quê? Com os barulhos de paramotor. Não sei se vocês têm ido a Prato Futuro, mas em vários trechos da praia tem aqueles... são uns voos assistidos que você senta numa cadeirinha, tem um paraquedasão e ele é motorizado. Aí você vai assim, tipo encangado com um motorista. Inês, sem brincadeira, eu estava numa barraca que era perto de um ponto desse. Mulher, não parava. O barulho do motor, o zunido do motor, toda hora eu... Não, gente, eu não aguentei. Você não consegue conversar com o seu vizinho aqui de cadeira. Ficar na praia
com esse barulho desses troços que não paravam. E eu ficava, gente... o que mais me impressionava era que não faltava o cliente. Que tem coragem de andar num negócio daquele e zoar dentro. E aí eu até perguntei para o garçom, ele, minha senhora, e a gente que passa o dia todinho, o trabalhador tá ali naquele sol, naquele ambiente estressando, indo para cima e para baixo, e com aquele zunido. Gente, eu não tenho nada contra as empresas ganharem dinheiro, mas assim, tem alguma fiscalização de zoada ali? Né? O poder público está de olho. Decibéis. Os decibéis, porque aquilo ali tira o lazer da Praia do Futuro. Aquilo ali afugenta. E eu queria fazer só mais um discunha rapidinho, gente, uma atualização. No episódio passado, a gente estava falando de plano diretor, né? Lembrando que é importantíssimo acompanhar a votação que está em curso na Câmara Municipal. E eu queria só dar uma atualizada. Até 14h30 da segunda-feira, que é quando a gente está gravando, sabe quantas emendas já tinham? 184. Quando o Lucas Rosolini, arquiteto, veio aqui conversar com a gente, tinham 44. Já tem pelo menos 184. Fizeram foi ampliar o prazo, né, para mandar emendas. O Léo Couto ampliou o prazo para mandar só que vai ter. E aí eu vou falar bem rapidinho aqui. Eu mantive contato com a assessoria do gabinete da vereadora Mari Lacerda. Eles estão acompanhando bastante a entrada dessas emendas. E, assim, muito rapidamente, o que tem muito, assim, tem alguns blocos parecidos, né, de emendas. Muitas delas alteram zonas de proteção ambiental, ZPA, para ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. Então, assim, são zonas que eram para ser protegidas ambientalmente, mas já tem alguma construção irregular ali. Aí os vereadores, não, pois vamos manter esse pessoal e vamos fazer ZEIS. Então, tem muito isso tende a diminuir a quantidade de ZPAs na cidade. Tem um outro bloco também, que a assessoria me passou, que amplia os índices construtivos e garante os terrenos dos grandes donos de terra, né, transformando as ZIS em ZEIS 3. Então, assim, são várias emendinhas. Tem aquelas da Bela Carmelo que a gente comentou, que era aumentar... Só dá para os indiscons, só dá para os construtores. Eram umas coisas assim, bem... Permitir aumento de tamanho de edificação, altura e tudo mais. Então, assim, só lembrando para a gente ficar atento, né? Porque é um tema que impacta todo mundo, interessa a todos. E é isto. Manda, Inês. Menina, seguinte, recebi, é terceirizado. Não fechou o Hospital César Carlos por causa do incêndio? Fechou para uma reforma, né? E o pessoal que é servidor mesmo, que é funcionário, tem concurso e tal, está garantido. Está fechada a César Carlos, as atividades estão em outros hospitais, até inclusive no Hospital da Mulher, e as pessoas que são servidores estão sem problema, vão para outros locais. Mas o pessoal que é terceirizado e cooperado da Casa Cooperativa está morrendo de medo de perder os empregos. Por quê? Porque ainda não foi enviado para nenhum dos hospitais, ou que está entendendo? Setor de nenhum do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, e estão com medo de perder os empregos. Pedindo, pelo amor de Deus, que essa reforma do Hospital César Carlos seja logo, seja rápida, para eles não perderem os empregos. E daqui a pouco... Eles têm razão, eles têm razão de ter medo. Direcionado para nenhum, está entendendo? Hospital. Tem razão. Aí diz que os servidores estão tudo bem, mas ou o secretário de Saúde não faça isso com os miseráveis, não. A secretária, não né? É, secretária. Estou falando secretária. E o Elmano também. Faça isso não, viu? Olha. Eu tenho 2 discunhos rapidinho também. Um é só... Eu fui esse final de semana na Expo S, que é a exposição de agropecuária do Ceará. Tem 500 anos já, Tem 500 Tanta anos. gente que foi para essa... É legal, tava cheio, lotado. Eu já fui quando o dia que eu mudei outra encarnação. Pronto. Menina, eu vi uma galinha caipira que eu fiquei babando. Quase eu comprei umas coisas de mel, assim. É bacana, tem bastante coisa. Uns bichos lá, é legal para levar criança e tudo. Só que o lixo... A caatinga era no mundo? Não, assim, não tinha... canto sem lixo, assim, uns amontoados de lixo assim, lá dentro todinho, sabe? Porque simplesmente não tinha onde botar lixo. Então as pessoas, tudo era jogado no chão. Você tinha que andar disputando com lixo. Certos locais. Olha, não sei como é que faz um evento desse, sinceramente. Cheiro de lixo com cheiro de animais, né? Porque tem animais. Tem muitos animais. E o calor? O negócio é descampado. Aquele calor. Mas o calor ninguém pode dar jeito, né? Não, tem mas que o aguentar. jeito, Inês, mas o jeito, sujo, a sujeira Você sabe pode. Uma coisa? Eu saí de lá, depois fui almoçar lá no passeio público, que é todo arborizado. A gente sente na hora a diferença térmica. Cara, é uma diferença gritante. Gritante. Não é só porque é perto do mar, não. É porque tem árvore. E ali um descampadão
infernal durante o dia. Nossa. Faz E muito vocês tempo ficavam que eu não caminhando vejo. sob o sol, era? Não tinha não tem proteção, não. Aí só Faz eu muito vou aí à tempo noite. que eu não É. vou na Expo, É. faz muito É. tempo que eu não. Mas aí, pronto, era essa reclamação, né? Enfim. E aí, um registro também, que na semana passada no Discunhã, eu Foi falei do do caso. remédio do Patrício. Isso, eu falei do caso do Danilo Patrício, que é marido da Viviane Lima, jornalista nossa amiga, e que ele tem um problema de visão, que é degenerativo, que é um problema E tem genético. um remédio caríssimo. Já chegou o remédio? Pois é. Então, eles estavam com medo que não chegasse porque estavam tendo atraso de 3 meses. O governo do estado, só para fazer a contextualização rápida também, ele conseguiu na justiça que o governo pague e entregue a ele, forneça o remédio que ele deve usar para tentar reduzir um pouco o problema que ele vai ficando cego. Ele está perdendo a visão. E essa medicação que existe na Itália, ela não existe aqui no Brasil, mas é uma medicação que o médico passou e que tem efeito. Quando ele usa, ele realmente enxerga muito melhor, ele consegue ter autonomia. Quando ele fica sem usar, ele perde totalmente essa autonomia, ele fica sem enxergar nada. E o governo do estado estava fornecendo por ordem judicial, tem uma decisão da justiça mandando, mas estava sempre, assim, quando acabava a caixa, atrasando 3 meses. E isso faz com que o tratamento seja descontinuado. Aí a Viviane me avisou que nessa segunda-feira, quando a gente está gravando, ele recebeu 2 caixas do remédio. Então, garante 2 meses de tratamento, e o que dá um alívio muito grande para não interromper. Então, foi muito importante. E eles estão, assim, agora, otimistas, achando que, assim, o próximo passo... Vai regularizar. Regularizar, sim. A justiça, conseguir na justiça uma decisão nova que imponha multas à SES, à Secretaria de Saúde, caso atrase. Sabe? E é isso, a DPU também, que a Defensoria Pública da União também está no caso, acompanhando e entrando na justiça, enfim. Deu um alívio grande, a gente fica muito feliz pela situação, que deu certo por enquanto, e torcendo para que a coisa estabilize, para que esse remédio não falte mais. E é isso. Vamos para os cheiros. Bora. Vou mandar meus cheirinhos bem rapidinho para Manu Vieira, coleguinha de Estela Mares, do colégio. Encontrei com ela, com Ianzete. Que legal. Achei massa. Agora um cheiro especialíssimo para Iana Sá. Iana Sá se denomina doula de divórcio. Não tem as doulas? Minha filha, você, esposinha, não tem a mãezinha que atendida pelas doulas normais de parto? Pois a esposinha que quer se separar, não sabe como. Iana Sá, doula de divórcio. Gente, ela é ali, genial. Eu falei, mulher, tu devia ganhar dinheiro com esse negócio. Porque ela é resolutiva, Mas ela diz, por exemplo, assim, questão de não, mulher, jurídica. é frescando. É só conselheira, é só É conselheira. só conselheira. Ela conselhos. acelera o seu divórcio. Assim, É uma doula, se é tipo você- doula, não é médica, Se né? você Não é está em advogada. dúvida, Não, mas eu se pensei que deve ela ou também não. dizia, olha, você vai fazer só no cartório, você vai para a justiça. Pensei que ela dizia assim. A doula da esposinha, você quer se separar, tá meio em dúvida? Converse com a Olha, Iana. Iana sabe. Converse comigo também. Falando em Eu doula tenho de muita divórcio, experiência. não, porque assim, eu tenho visto umas amigas que divorciaram recentemente, que estão tão bonitas, estão tão mais alegres e felizes. Minha filha porque que fica logo magra. Nossa, eu Eu fico de peço ao cara. Antônio Luiz, Antônio Luiz se separa de mim, pelo menos uma temporada, depois emagrecer. Tem gente que emagrece 10, 12 quilos. Também Nossa não queria, Senhora! não, mulher, porque aí as pelancas baixam. Tipo assim, 6 quilos. Eu disse, Antônio Luiz se separa de mim. Olha, eu olhando. Mulher, não dá ideia, aumenta- não, deixa o bichinho. Não, mulher, só uma temporada, depois volta. Depois emagrecer, ficar toda... Aí, minha filha, ele ia voltar também gostosão, né? Porque Pois ele é. entra logo na academia. Não, ele ia ficar com saudade de mim. Ei, pois ó, só para terminar meu cheiro. Apoiadores. Giovana Teles, olha que apoio de luxo, né? Jornalista. Demais. Acredito que seja jornalista. É a Giovana Teles, É. que foi da Globo muito tempo, lá Ela de é Brasília. formada na UFC. Pois Formada eu na achei UFC. tão legal esse Muito linda. apoio. O Emanuel colega, Oriá, o Arthur, que eu não tenho o sobrenome do Arthur. Arthur é com TH. Sinta-se cheirado. E a auxiliadora parente, mulher, dali, Mulher, muita apoiadora gente FIA. boa, é. E para todos os nossos apoiadores, assinantes que Auxiliadora. nos apoiam, nos apoiaram mais um Minha ano. coleguinha Muitos de cheiros. colégio, ainda viva nós duas. Olha aí, as coleguinhas de As colégio da coleguinhas Inês. viva, é. Aliás, Vai, hoje eu manda vou teu cheiro. encontrar com uma turma também. Para Selene e João BD. Rebeca Borges, Tainara Santos e Cícero Ivan, Cícero médico é cheiradíssimo. É cheiradíssimo. É É porque mufino já, merece. merece. Merece cheiro. E eu tô com ele é do Crato.
Ah, Maria, quando ele vem do Crato, ele traz piqui pra mim. Oi, Cala a boca, então por isso merece que é o muito cheiro. Muito cheiro. Agora, não é um cheiro, mas é uma recomendação. Hoje, dia da Consciência Negra, tem o espetáculo Abdias Amanhã, Nascimento. Dia 20. É quinta-feira. Quinta-feira, mas vai ter o Abdias Nascimento nesta quarta, que é o espetáculo no Teatro de Alencar. Viu? Sim. Abdias Nascimento, ativista, foi senador, papapá, morreu em 2011. É, Maria, um ativista da negro. Pois é, uma recomendação no Teatro José de Alencar. Pois eu tenho os meus cheirinhos aqui. Vou começar pelo Paulo Marinho e Gabriele Portela. Eles disseram que já ouviram todos os episódios das Cunhas. É um negócio, né? Realmente uma maratona gigantesca. Realmente. A Gabi é de Fortaleza, mas o Paulo é do Rio Grande do Norte, mora no Aracati. E eles são doidos pelas Cunhas. E eu tô devendo esse cheiro faz tempo. Ó, cheiro pros dois. O Matheus Macedo, que eu encontrei outro dia, é egresso do curso de jornalismo, foi meu monitor de telejornalismo e falou assim: ai, professora, me manda como você tendo sido o melhor monitor de telejornalismo de todos os tempos. Então tá bom, tá bom. Merece. Merece demais, maravilhoso. Está trabalhando lá na Câmara Municipal. Também quero mandar um cheiro para o pessoal da Defensoria Pública, especialmente a Amélia Rocha, a Sêmia Farias, que é a defensora-geral, e para a Bianca Philipsen, que é da assessoria de imprensa. Estive lá há pouco tempo num evento da Defensoria. Eu fiquei impressionada. O que tem de ouvinte lá é uma coisa impressionante. É muita gente, muita gente. Pessoal, cuidado para tu não se gabar, porque tem aquela coleguinha, vocês se gabam tanto. Não, mas é para se gabar sim, porque lá na defensoria, o pessoal que está à frente, né, de defender o povo, Ave Maria, dá muito orgulho. Ei, eu menina, gosto. O espetáculo Abdias é na quinta-feira, 20, sim, né? Porque hoje, na quarta-feira que a gente está no ar, é isso, 19, né? É 20. Pronto, fez a correção. E aí, vou também, finalizando os cheiros, um cheirinho pro Zito, da Viviane, do Danilo, você viu, Zito? Eu mandei na semana passada, ele pediu de novo. Pronto, agora vai ficar acostumado. Olha aí o Zito. Estão ficando tão assim, né? Demais, enxerido, pede a coisa, não vê o outro. Pede sushi, pede brigadeiro, né? Eu vou mandar um brigadeiro pro Zito. Ó, Zito, um brigadeiro virtual. Ó, cheiro pra você, viu? Merece, um brigadeiro virtual. Pensei que era o Zito, pai do Gabriel Biologia. Não. E aí, também... mencionando aqui, dando cheiro grande para apoiadores do Orelo, o pessoal que apoia pelo Orelo. Vou falar aqui, ó. Tem a Sabrina Lima, a Júlia Miyazaki, maravilhosa, o Gabriel Hatz, o Joseph Pablo, que vive entregando vinho pra gente, às vezes encontra a gente. Pelo amor de Deus, o Joseph. Ele é um fofo. Ave Maria. E ainda é apoiador aqui no Orelo. O menino fofo, O Vladimir Andrade Leite, a Carolina Alves e o Renan Alves. Muito, muito, muito obrigada, gente. Vocês nos apoiam, nos escutam pelo Orelo e nos apoiam por lá. Obrigada. Vocês são maravilhosos, viu? E agora sim, chegamos ao final de mais um episódio. Foi Bíblia ou foi Torá? Não. Foi tranquilo. Deu tempo de fazer a sessão completa na academia, eu acho. Para quem vai pra academia ouvindo. Acho que deu, completa. Para lavar a louça, talvez falte. Dependendo da louça. Meu treino também não dá 1 hora, não. Tinha que ser um episódio de 40 minutos. Aí. Pois é, gente. Obrigadíssima pela sua companhia até aqui. Lembrando, você quer apoiar o podcast? Apoia o podcast. Tem aquelas formas. Então, eu já falei do Orelo. Se você escuta por lá, pode apoiar. Se você nos escuta de outra forma, quer apoiar pelo site apoia.se/ascunhaspodcast, pode ser, apoie por lá. Quer mandar um pix? Manda o pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. Todo jeito dá certo, qualquer valor já ajuda muito. A produção do episódio foi feita por mim, Camila Fernandes, pela Emily Rebouças e pela Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .wind. A Inês está lembrando aqui que no começo eu fui falando meu próprio nome errado. Camila Fernandes. Oh, meu Deus do céu. Olha isso. A gente é muita loucura, né? É isso, mas a gente vai seguindo. Então, o apoio nas redes sociais é feito pela empresa .wind. A gravação, a edição, pãozinho de queijo, tudo de bom é aqui com a Pro Produções. A trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, a gente se vê na semana que vem. O programa bom, semana que vem não perde não, viu, também. Cheiro, tchau.